E aí pessoal, o Cacasta aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, olha só, eu fiz a cirurgia de postectomia. Eu vou contar pra vocês aqui a minha experiência, tá certo pessoal? Tanto quando eu fui operar a cirurgia, quanto o pós-cirúrgico, minha recuperação. Vou contar também o que me motivou a fazer essa cirurgia. Eu acho que é um vídeo interessante aí pra quem for fazer a cirurgia futuramente, sobre os medos que a pessoa pode ter, beleza pessoal? E lembrando que aqui eu vou estar contando as minhas experiências, tá certo pessoal? Cada um tem o seu corpo, cada um sabe de si o que tem que fazer, né? Então não se baseie na minha história, ou se baseie se for servir pra você pra alguma coisa. Primeiro eu vou contar o que me motivou a fazer a cirurgia, cara. Toda vez que eu tinha relação sexual com as minhas parceiras, eu sentia dores, certo? Eu sentia dores e o motivo é que a cabecinha, quando ela entrava em atrito, sabe? Quando ela entrava em atrito, ela não aguentava, porque ela estava acostumada a ficar para dentro da pele, né? Porque tem essa pele, que é a fimose, que cobre tudo, né? E quando eu fazia relação sexual doía muito. Eu não cheguei a testar lubrificantes, né? Se dava certo ou não, tá? Isso é uma coisa que vocês podem testar, só não vai usar o lubrificante na base de óleo, pelo amor de Deus, porque a base de óleo danifica a camisinha, então toma muito cuidado, tá certo? Isso é uma coisa que vocês podem inclusive pesquisar. Use na base de silicone ou na base de água, né? Então esse foi o principal motivo que me levou a fazer essa cirurgia. Tá certo, pessoal? Existem outros motivos que não foram os meus, beleza? Mas tem muita gente que faz essa cirurgia porque facilita na hora de limpar, a limpeza, dói muito, você não consegue expor a cabeça para fora. Então, cara, como eu disse, isso vai muito de corpo para corpo, vai de pênis para pessoa, entendeu? Então, vai muito de pessoa para pessoa. Então, cada um tem que fazer aquilo que acha melhor para si. Beleza? Esse é o primeiro ponto, tá? O meu foi porque me incomoda na relação sexual. Isso quer dizer que você que tem fimose, você que vai fazer a postectomia, você vai sentir algumas dores em relações sexuais tendo a fimose? Não quer dizer nada, isso aí depende muito da pessoa, depende também se você vai usar lubrificante, o quão lubrificado você vai estar. Eu não cheguei a testar, não sei se iria doer mesmo com lubrificante, né? Mas era muito desconfortável ter relações sexuais, eu tive duas inclusive. A primeira relação sexual que eu tive, eu acabei operando só o freio. Eu fiz a cirurgia de frenuloplastia, que tá aqui no meu canal. Eu contei pra vocês aqui sobre essa cirurgia que eu fiz no meu canal também, tá? Vocês podem acessar aí. Beleza? Só precisar o nome do meu canal e escrever frenuloplastia, tá? Eu pensava que era o freio que dava essa dor, né? Só que daí, um ano depois, ou 2 anos, eu fui ter uma outra relação sexual e continuou doendo. Aí eu fui no médico, tudo, ele falou que eu ainda tinha fimose. Eu falei, ué, eu não sabia que eu tinha... Eu nem sabia que era fimose, eu pensava que a fimose era o freio, só pra vocês terem uma ideia, gente. Eu era leigo, eu não entendia, tá? Eu pensava que a fimose era o freio era a fimose. O que a galera ficava... É que a galera ficava zoando tanto na escola, ah, você tem fimose, seu burro, não sei o que. Aí eu pensava que a fimose era o freio, eu não sabia que era a pele em volta, nem sabia que tinha homens que tinha a cabeça pra fora, eu nem sabia. Eu era leigo, cara, pra vocês terem noção, a primeira vez que eu ejaculei, meu irmão, foi com 16 anos de idade. Tem gente que nos 12 já teve isso, nos 13, né? Minha primeira experiência foi com 16 anos, cara. Só pra vocês terem uma ideia aí na onde eu fui me meter. Só com 16 anos, velho. Então teve muitas coisas que eu fui descobrir tarde, eu era muito inocente, né? Eu sempre fui aquele cara que gaguejava muito, era nervoso, eu não entendia sobre nada, né? E agora tô eu aqui contando a experiência pra vocês. Bom, vamos falar sobre a cirurgia. A cirurgia, cara, foi um pouco complicado. Foi com anestesia local, tá? Com anestesia... Eu apontando pro ombro. A anestesia vai aqui no pinto, não vai no ombro não, tá, meu amigo? Foi com anestesia local. Tem lugares que é feito com anestesia geral, tá, gente? Vai de lugar pra lugar, beleza? Tem lugares que você vai dormir. Tem lugares que eles só vão dar o sedativo e aplicar anestesia local. Beleza? Isso vai de lugar pra lugar. Depende do médico. Acho que é o médico que decide isso, né? Mas enfim, vai de médico pra médico, tá? Você depende. Pra mim, a anestesia foi local, tá? Antes da anestesia, com certeza é a parte mais sofrida, porque o anestesista, o cirurgião, ele vai limpar ali a área em volta e dependendo do seu pênis, cara, o meu é muito sensível. O meu era muito sensível, então eu sofri na hora da limpeza, foi horrível, cara. Ele falava pra respirar, mas eu não conseguia, eu me mexia o tempo todo, cara, não dava, velho. Ele falava, se acalma, respira, mas não dava, gente, eu me mexia muito, tá? E eu não tô querendo aqui assustar ninguém, cara. Eu tô aqui falando a verdade, porque tem pessoas que vai ter uma sensibilidade maior.
mas você vai conseguir aguentar, cara. É horrível, é horrível a limpeza. Não é que vai doer, é que é uma sensação horrível, é uma sensibilidade extrema. Então isso depende muito do pênis, do seu pênis. Se você tem uma sensibilidade alta, se você tem uma sensibilidade baixa, tem pessoas que não sofrem. Tanto que eu perguntei pro cirurgião se tem gente que sofre com isso, tá? E ele falou que depende muito do caso, depende de pessoa, vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm mais sensibilidade, tem pessoas que não. Beleza? Anestesia dói um pouco, sim. Né? Não é aquela dor também que você vai chorar, que você vai... É uma dor chata, né? Claro, mas né? É normal, você vai aplicar anestesia, você vai sentir o líquido, né? Mas é só você aguentar firme, você vai ter que aguentar um pouco, mas vai passar. Não é como se tivesse enfiado uma facada no seu bucho, né? Também, né? Daí quando ele começou a fazer cirurgia, cara, começou a fazer circuncisão, ali é a melhor parte. Fico relaxado, eu começo até a fazer piada, conversar, entendeu? Comecei até a falar do GTA 6, falar, ó, hein, capricha na cirurgia que eu quero conhecer o GTA 6 ainda, hein? Então ali já foi super... Já foi um pouco mais tranquilo, eu diria assim, deu tudo certinho, tá? Beleza? Uma vez ou outra eu dava umas tremidas, tipo, eu falava, ai, tipo, assim, tipo, ai, doía, tipo, uma vez ou outra, né? Uma vez ou outra isso acontecia assim, foca, nossa, foca aqui, meu filho. Aí, uma vez ou outra, acabava doendo sim, tá, gente? Após a recuperação, pra mim, ela foi um pouco preocupante, né, gente? Lembrando, ele vai passar os remédios pra você tomar certinho e tudo. Eu não vou ficar falando sobre os remédios porque isso é de médico para médico, médico que vai passar, o urologista que vai passar certinho pra você os médicos, né? Mas eu fiquei um pouco preocupado, cara, porque eu fiquei preocupado pensando, poxa, quantos dias será que vai demorar para eu começar a vestir roupa, começar a sair de casa? Será que eu vou sim me acostumar com a sensibilidade? Gente, podem ficar tranquilos que eu que tenho uma sensibilidade alta, em uma semana eu consigo colocar roupa pela primeira vez e sair, tá? Consegui colocar roupa, tá? Os pontos caem sozinho. O curativo eu tirei um dia depois da cirurgia. O cirurgião pediu para tirar 4 dias depois, tá, gente? Mas não dava, tá? Foi difícil de mijar um pouco no começo, não pela questão da ardência, gente, mas sim porque eu ficava um pouco nervoso pra mijar, sabe? Tipo, eu ficava com aquele medo, sabe, de arder, sabe? Aí o psicológico não deixa você mijar direito. Então eu conseguia mijar de pouco em pouco, eu não conseguia mijar tudo de uma vez, né? Antes de fazer cirurgia eu até pedi pra ir ao banheiro, só que eu acabei não indo, eles acabaram não me colocando pra ir ali no banheiro, né? E se fosse pra mijar perto deles ali, eu não ia nem conseguir, porque eu tenho bexiga tímida, cara. Eu ia ficar nervoso, não ia nem conseguir. Eu só consigo mijar trancado ali no banheiro, né? Eu tenho bexiga tímida, né? E isso é uma coisa psicológica, cara. Infelizmente, né? Não tenho o que fazer, né? Mas daí um dia depois eu já tirei o curativo, tá, gente? Eu tive que tirar, tá? 4 dias depois, não tinha dado uma semana ainda, eu tive que fazer prova. E aí, galera, o que eu fiz? Eu peguei uma gaze, sabe o que é gases, né? Você pode comprar em farmácias, enrolei em volta do pênis, tá certo? Mas também não colocar muito pra cima, mas também nem muito pra baixo, tá? Colocar tipo ali na medida ali assim, sem cobrir muito o pênis, mas também sem ficar muito abaixo, tá? E aí, o que eu fiz? Coloquei umas 2 gases ali para poder proteger e tive que prender com fita adesiva aqui na cintura. Beleza, para poder usar roupa e eu consegui sair de casa e fazer prova, né? Porque eu tive que fazer prova, não tive nem tempo de descansar e ficar em casa. Então, gente, quem precisar ter que sair de casa, precisa de algum compromisso, saiba que você vai ter que fazer isso, cara. Em menos de uma semana você vai ter que fazer isso. Você vai ter que pegar uma gase e colocar em volta. Entendeu? É recomendado pelos médicos? Não. Entendeu? Eu não sou médico, mas... E eu tive que fazer isso. Entendeu? Eu tô contando a minha experiência. Porque eu tive que fazer prova. E eu não ia faltar, eu estudei por muito tempo, eu não ia faltar. Nessa prova específica eu tirei 7. Uma das provas eu acabei saindo no meio dela, para fazer a substitutiva que eu tenho direito, né? E aí eu tive que fazer isso, cara, entendeu? Aí, cara, pra dormir, você pode fazer a mesma coisa, você pode usar gases e colocar fita em volta, entendeu? Aí você consegue, inclusive, colocar cueca pra poder dormir, tá, gente? Então pra dormir, cara, você vai ter que fazer isso, cara. Senão, pô, você não dá pra cabeça ficar encostando toda hora no lençol, né? Ainda mais que acabou de operar, imagina se machuca de um jeito ali, aí sangra. Aí é uma loucura.
Vou falar aqui também sobre ereções noturnas. Sabe o que é ereção noturna? Quando você acorda para ir no banheiro de madrugada, seu pau tá duro. Essas ereções noturnas, gente, não tem como evitar. Eu até vi um comentário de um cara falando pra você acordar de uma em uma hora pra você ir no banheiro, descarregar o que tem. Mas, gente, pô, é foda você acordar de uma em uma hora pra ir no banheiro, né? E vai saber se a ereção noturna não vai vir pelo fato de você ter dormido por uma hora. Gente, a ereção noturna vai acontecer e a chance de sangrar vai acontecer de sangrar. Entendeu? Você só teria que voltar com o médico se acontecesse alguma coisa grave, entendeu? Pra mim, aconteceu de sangrar. Infelizmente, qualquer coisa, toma um banho, entendeu, gente? Limpa bem, usa os remédios que o médico passou certinho, tá? Relações sexuais, gente, sobre relações sexuais eu nem vou conseguir entrar muito no tema, tá? Relações sexuais, o melhor tempo para você voltar a ter relações sexuais, o tempo que os médicos indicam geralmente é a partir de 45 dias depois da cirurgia, tá? Não é um mês não, depois de 45 dias, tá? Pra ter certeza que vai estar tudo cicatrizado. E o médico disse que demora um ano para o seu pinto acostumar a ficar ereto, para você fazer aquele movimento de sobe e desce, sabe? Quando você vai fazer a masturbação, tudo. Então demora um ano aproximadamente, tá? Então, cara, não pensem que vai ser tão rápido que você vai se recuperar aqui não, cara. Não é fácil assim não. Não é que vai doer, tá, gente? Eu quero deixar claro que para ficar cicatrizado 100%, para os pontos cair, em 45 dias já dá. Mas para o seu pau acostumar a ficar ereto, o médico chegou a me dizer que em um ano você se recupera. Mas como eu disse, pode ser até menos. Isso vai de corpo para corpo, entendeu? Não tem um tempo exato, entendeu? Os pontos caem naturalmente. Uma coisa que eu fiz também, pessoal, com uma semana para poder... Eu já tava conseguindo... Depois que eu estar conseguindo usar roupa tranquilo, o que eu fiz? Eu peguei uma pinça, toma muito cuidado, gente, com isso, pelo amor de Deus, isso não é nem recomendado fazer, tá? Mas toma muito cuidado. Você pode cortar as pontinhas do ponto, tá? Mas não é pra puxar. Se você puxar, cara, você vai sentir uma dor do cacete. Você pode acabar arrebentando a pele. Gente, toma muito cuidado com isso. Usa a pinça para poder cortar as pontinhas da ponta. As pontinhas do ponto. Opa, perdão. As pontinhas do ponto, sabe? Você vai estar com os pontos eles são absorvíveis, eles vão cair, tá? Aliás, depende do médico, né? Se ele usar algum tipo de ponto que você tem que tirar depois com um enfermeiro, né? Acho que isso nem existe, pessoal. Acho que os pontos sempre vão ser absorvíveis que os urologistas vão usar, tá? Toma muito cuidado. Depois que você tiver com uma semana, tiver com roupa, você pode tirar, não tem problema. Mas arranca só as pontinhas. Você não vai conseguir tirar o ponto inteiro, né, Ogeg? Porque se for ali na raiz, você vai puxar a pele também, meu irmão. Você vai rasgar e você vai acabar sangrando. Não faça isso. É pra você arrancar apenas a pontinha do ponto, a pontinha. Pra você ficar mais tranquilo, poder usar cueca, entendeu? Lembrando que só depois de uma semana você vai conseguir usar roupa muito possivelmente, tá, gente? Só depois de uma semana, tá? E você tem que arrumar um jeito da cabeça do pau ficar pra cima. Entendeu? Você prender com a cueca pra cabeça do pau ficar pra cima, pra não ficar caindo pra frente, beleza? Aí você já vai conseguir. Beleza? Andar você vai conseguir, tá? Exercícios físicos. Só faz só depois de 45 dias, ao mesmo tempo que relação sexual. Se você faz academia, você tem uma mulher pra transar, você tem alguma companheira pra transar, algum companheiro, o que seja, espera 45 dias, beleza, pessoal? É o certo, é o tempo ideal, beleza? Se você for fazer antes disso, cara, peço que façam com muito cuidado, tá, gente? Muito cuidado, tá? E é isso, pessoal. Eu não tenho muito mais pra falar. Uma coisa que eu posso falar também de curiosidade é que muitas pessoas podem acabar perguntando. Pô, cara, tipo, as pessoas vão me perguntar como, pô, Cacazito, pô, e agora, cara, fiz a cirurgia, sabe? Como é que vai ser pra eu ter aquele prazer, pra poder me masturbar, pra poder ejacular, ter o... E, cara, eu admito pra vocês que vai ser um pouco complicado no começo, gente. Uma coisa que vocês podem fazer quando estiverem bem recuperados, se você não conseguir fazer o movimento do sobe e desce, o que eu recomendo? Eu recomendo, cara, uma coisa que eu fiz e dá certo. Uma coisa que vocês podem fazer. Você molha os dois dedos assim com a língua e você começa a estimular a parte do frênulo. O que é o frênulo? Ali no frênulo é uma parte de sistema nervoso muito grande onde acaba gerando um prazer sexual muito grande. A mulher não tem um clitóris, por exemplo, na xoxota? É a mesma coisa. Você acaba tendo um prazer muito grande quando você estimula ali aquela área, né? Ali é uma das áreas onde a mulher mais tem prazer, cara. Ali é o ponto G da mulher. O homem também tem um ponto G, entendeu? Que fica um pouco abaixo ali, fica ali no frênulo, cara. Então, se vocês forem querer... Então,
Eu sei que ficou um pouco estranha essa conversa aqui agora, mas eu acho que é importante eu estar falando isso porque todos vocês merecem bem-estar, merecem uma vida boa, né? Eu sei que a masturbação ela é muito importante para a vida das pessoas em alguns momentos, principalmente quem é solteiro, né? Desde que faça com moderação também, né? Não é para exagerar, né? Eu não recomendo a pornografia também. Então, é isso, cara. Quem quiser ter um prazer intenso, essa é uma das maneiras. Você pegar, ficar estimulando o freno até você chegar. Mas cada um tem o seu corpo, cada um sabe o que faz, beleza? E é só isso que eu tenho aqui pra poder falar pra vocês, tá, gente? Essa é a minha experiência. Não sei se esqueci de alguma coisa. Se eu me lembrar de alguma coisa, de repente, eu escrevo nos comentários. Se você tiver algumas dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo. Eu vou estar respondendo vocês. Tá, gente? Pode perguntar à vontade, beleza, pessoal? Não tenham vergonha, nada de masculinidade frágil, beleza, pessoal? Não tem essa de masculinidade frágil, achar que você tá sendo gay, não. Pelo amor de Deus, gente, vamos conversar, beleza? Vamos debater que isso é um assunto de saúde, tá? Ah, e uma coisa que eu posso também dizer pra vocês que eu não fiz no SUS, tá, cirurgia? Eu tenho um convênio, tá? Eu fiz a cirurgia com convênio com um urologista muito bom, tá? Um urologista muito dedicado. Não vou citar o nome aqui, né? Acho que eu nem posso citar, né? Certo? Nem citar, beleza? Nem vou citar também qual que é meu convênio, beleza? Acho que isso não é de interesse do vídeo, tá? Mas lembrando que as pessoas podem acabar tendo resultados ruins depois da cirurgia, tá? Dependendo se a pessoa fazer pelo SUS. Eu não tô falando mal do SUS, tá? Eu tô falando, tipo, se você pegar um médico errado no SUS, às vezes você pegar um médico errado até mesmo no convênio que você paga, então as pessoas podem acabar tendo um resultado e acabar não gostando, cara, entendeu? Existem pessoas que falam mal da cirurgia, né, tudo, né, que falam que não teve um... Mas eu acho que muitas das pessoas também que criticam e falam mal dessa cirurgia, na verdade a pessoa só teve 10 dias de cirurgia e já tá falando mal. Tá ligado? Fala, pô, cara, tá uma merda aqui, não gostei da cirurgia não, me arrependi. Gente, pelo amor de Deus, você precisa de mais de 45 dias, até mais do que 45 dias, pra você se acostumar com o corpo, pra você saber se realmente valeu a pena ou não. Espere esse tempo todo aí. E você que fez essa cirurgia da postectomia, também comente aqui, diga qual foi a sua experiência pra gente saber aqui, tá? Sobre a experiência de vocês aí que fez a cirurgia aí de postectomia, tá, gente? Podem comentar a experiência de vocês aqui, beleza? E diga sobre todos os pontos que eu citei, cara, sobre o curativo, diga sobre tudo, porque eu acho que é bom vocês compartilharem toda a experiência de vocês completa para as pessoas saberem também, tá, gente? Mas tenham muita responsabilidade naquilo que comenta, porque tem coisas que apenas um médico, apenas um urologista pode comentar, tá? Porque eu quero deixar claro que por mais que a gente comente nossa experiência, a gente não é médico, então tome muito cuidado com certos comentários que a gente for fazer em relação a qualquer tipo de cirurgia, beleza, pessoal? Não vamos jamais desmotivar alguém a fazer essa cirurgia. Lembrando que cada corpo é cada corpo, cada pessoa é cada pessoa, beleza? Muito obrigado a todos, se inscreve, compartilhe, deixe seu like, beleza? Comente aqui embaixo. Muito obrigado a todos, valeu e falou, pessoal! Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like. Minhas redes sociais estão aqui na tela e na descrição. Um abraço a todos e fui!